Com a palavra o vereador Aurélio Nomura. E passo a palavra... Até 30 minutos, até 30 minutos. E eu peço para o vereador Claudinho de Souza que assuma a presidência aqui, que eu vou dar uma entrevista aqui atrás. Aurélio Nomura. Desculpe, Aurélio. Alô, alô. Pela ordem. Vossa Senhoria me daria uma parte no momento oportuno? Claro, tem. Vereador Aurélio. Só gostaria, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos assiste, gostaria, no momento antes de oportuno, iniciar, a sua parte. Falar a respeito desse projeto, um projeto que pretende alterar os alinhamentos fixados no artigo 1º, inciso 2º, da Lei 9.251, de 13 de maio de 1981, para a Rua Antônio de França e Silva, no distrito de Sapopemba. O que nós estamos verificando, minhas senhoras e meus senhores, é que, por incrível que pareça, nós estamos em plena discussão do plano diretor da cidade, aonde dentro do plano diretor nós estamos discutindo o plano de mobilidade urbana da nossa cidade. E eu vejo, com muito desgosto, o presidente da Comissão da Política Urbana, vereador Andréa Matarazzo, que esse projeto deveria estar incluída no plano diretor aqui da nossa cidade. O que a gente verifica, não há alteração, não há alteração. O que eu digo é alteração. Ele está incluída, inclusive, no plano vigente, conforme relata aqui, que observe-se que o Plano Regional Estratégico Sapopemba-Vila Prudente contempla o traçado ora proposta para a ligação viária em pauta e que, de outra parte, implica na redução de áreas para desapropriar e, assim, o menor ônus para o erário municipal, uma vez que retrata a situação já consolidada. Por ninguém pareça, o projeto que foi apresentado e encaminhado aqui na casa, que passou por todas as comissões, não fala quantas as expropriações demandará essa alteração parcialmente do traçado da avenida ao longo do córrego Aricanduva. Nós estamos verificando, olhando aqui no mapa atentamente, nós verificamos que haveria necessidade desse projeto ter um maior estudo, porque nós temos aqui inúmeros projetos sendo discutidos na Prefeitura de São Paulo e aqui nessa casa para aprovação, como os corredores de ônibus pautados aqui nessa audiência, mas nós verificamos que 10, por exemplo, do projeto 17, sequer recursos tem. E o que chama mais atenção, minhas senhoras e meus senhores, que essa questão foi levantada, inclusive, pelo Tribunal de Contas do município, questionando do Executivo, da Prefeitura Municipal, querendo saber da onde que viriam esses recursos para a viabilização da execução desses corredores. Chama também a atenção uma publicação do jornal Estado de São Paulo, onde fala que o prefeito prevê menos verba e investimentos no ano que vem. Afirma que, com dificuldades financeiras, a gestão de Fernando Haddad prevê a queda de arrecadação do município no ano que vem e que, segundo a LDO, que se encontra aqui nessa casa e que amanhã nós teremos a primeira audiência, a expectativa é que os recursos alcancem 40,2 bilhões em 2015, provocando, sim, uma redução de 2,5 em relação à lei orçamentária atual, que projetou uma receita de 50,5 bilhões. Ora, minhas senhoras, meus senhores, como que nós vamos viabilizar esses recursos
se não temos dinheiro para efetivar essa ampliação e essa adequação. Nós que estamos discutindo essa questão com a FUN, nós que estamos, é claro, preocupados com a mobilidade urbana da nossa cidade, porque a implantação só daquelas faixas de ônibus, aquelas faixas doiradas, que é de doido, só doido fariam essas faixas em todo São Paulo, chegando hoje a quase 300 quilômetros de faixas doiradas. Nós também estamos verificando que a implantação dessas faixas, sem qualquer critério, traz um caos insuportável a esse trânsito caótico que estamos enfrentando no dia a dia. Nós estamos verificando também, minhas senhoras, meus senhores, que nesse projeto não há sequer menção de um licenciamento ambiental. Não há também apresentação de um projeto executivo. Não se fala de quantos imóveis serão desapropriados. Não falam as contrapartidas das áreas destinadas às habitações sociais que serão oferecidas para aquelas pessoas que serão desapropriadas. Não falam dos comerciantes, aqueles principalmente que perderão o ganha-pão do cada dia. Passa a palavra, nobre vereador, por gentileza. Esse é aquele lá do Sapopemba. Vereador Aurélio, Sapopemba. eu acho que vai obedecer a linha. Perdão. Eu vou passar primeiro a palavra ao nobre vereador Floriano, posteriormente ao vereador Tuma e posteriormente a Vossa Excelência, líder do PT. Por gentileza, nobre vereador Floriano. Vereador Nomura, nós queríamos, em primeiro lugar, parabenizá-lo por sua dedicação aos projetos dessa casa. Vossa Excelência que vem se dedicando aos estudos de cada um dos projetos, ajudando bastante a bancada a se posicionar, assim como o vereador Andréa Matarazzo, no plano urbanístico da cidade de São Paulo, PDE. Nós agradecemos o vereador Andréa Matarazzo por ter nos orientado e estar nos orientando em relação ao PDE. Vossa Excelência vem nos orientando em relação a vários projetos. Então, queria aqui agradecer em nome da bancada. Dizer que esse é um projeto complexo, ainda que ele possa ter sido encaminhado pela gestão anterior, como disse ontem aqui o ex-líder do PT, o vereador Antônio Donato, mas o fato é que o PT não consegue executar. Quer dizer, na hora da execução do projeto, em loco, a execução é muito mal feita. Vossa Excelência lembrou que da questão das desapropriações das casas, as famílias não foram avisadas. Nós tivemos presente recentemente na região e é incrível como o PT se organiza para, inclusive quando é para cumprir lei, mesmo cumprindo lei, dessa forma truculenta, sem se comunicar com a sociedade, o partido que se diz o partido que tem diálogo com as massas, não é? Tudo uma falsidade ideológica sem precedente, não é? A chamada falsidade ideológica, ela cabe bem, não para os projetos petistas somente, mas para a implantação de projetos, inclusive, que não são deles, como é o caso aqui de Sapopemba. Aliás, o PT tem vários parlamentares da região que deveriam estar se manifestando em relação a esse projeto. E, no entanto, quem estudou o projeto, quem foi ver em loco, foi um vereador do PSDB, vereador Aurélio Nomura. Se não fosse o vereador Aurélio Nomura, nós não teríamos a ciência da gravidade que é a implantação desse projeto, como o PT vem fazendo na região. Então, vereador Nomura, mais uma vez termino agradecendo a Vossa Excelência, dizendo que Vossa Excelência dá orgulho para a nossa bancada e siga em frente, estamos ao seu lado. Muito obrigado. Obrigado, agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Eu acho extremamente oportuna que nós, aqui da Câmara, possamos fazer um trabalho de comunicação
naquelas pessoas que serão desapropriadas. Mas, infelizmente, uma poucos parte. conhecem as pessoas que vão ser desapropriadas. Uma parte. Eu sei que tem No os momento vereadores, eu entro oportuno, eu na gostaria de passar a palavra ao nobre vereador Eduardo Tuman. Obrigado, vereador Aurélio Nomura. Quero parabenizá-lo pela fala, sempre muito criteriosa, com muito conteúdo, trazendo aquela que é a realidade dos fatos e não permitindo que alguns engodos, falácias, factoides construídos pela atual gestão, para que esses não prosperem. Então, quero parabenizá-lo, vereador Aurélio Nomura. Eu queria trazer aqui uma discussão, vereador, que diz respeito, sim, ao alinhamento que será feito na região do Sapopemba. Presidente Claudinho, cuja cadeira lhe cai muito bem. Muito nos honra, Vossa Excelência. Uma discussão relacionada à questão... A vereadora Patrícia aqui me lembra de um fato que condiz com o projeto no que diz respeito à questão financeira. O orçamento que foi feito no ano passado tinha, vereador Jamadeira, toda a capacidade de prever esse alinhamento. Mais do que isso, de prever os gastos que serão aplicados na realização dessa obra. Só que, para nosso espanto, o relator do orçamento não o fez dessa maneira, ou seja, não previu no orçamento os gastos com a obra. Então, isso é um ponto a ser ressaltado em primeiro lugar. Errado, concordo com a manifestação de Vossa Excelência. Num segundo momento, é entender o seguinte: a população paulistana já veio a essa casa, como foi o caso da Estrada Dom João Neri, como foi o caso da Avenida Nossa Senhora do Sabará, como foi o caso do Alvarenga, como é o caso de inúmeras manifestações que são contrárias a um tipo de intervenção viária na cidade que vem a prejudicar os moradores, que vem a prejudicar os munícipes. De que maneira que poderia prejudicar os munícipes um projeto como esse? Ora, tão simplesmente quando o fato colocado, quando o projeto aqui estudado, irá desapropriar um sem número de casas, um sem número de imóveis. Então, na verdade, me parece que não há preocupação do atual governo com as pessoas que moram na região, que moram nos traçados desses corredores, desses alinhamentos, que vêm sendo propostos aqui na casa e que contam com o repúdio da população. E eu queria terminar a minha aqui intervenção ao vereador Aurélio Nomura, que muito nobremente me concede uma parte, dizer o seguinte: nós, nessa casa, nós temos que tomar um cuidado, nós temos que ter uma precaução que diz respeito à intenção real dos projetos que nos são apresentados aqui. Por quê? Digo em relação ao projeto dos corredores de ônibus. A Prefeitura tem a intenção de aprovar operações urbanas travestidas de corredores de ônibus. Por quê? Dessa maneira, quando há não só a realização da obra, não só a desapropriação que é feita, e eu quero fazer então menção aqui ao Geraldo Nasser, que se encontra em plenário, ela permite ou dá aso, dá vazão a um potencial construtivo maior nas regiões lindeiras, ali aonde os projetos são aprovados. Ou seja, sem qualquer tipo de estudo, desenha-se um corredor de ônibus. Nesse desenho do corredor, e como é o desenho desse alinhamento agora, as regiões que são contíguas vão ter um potencial construtivo maior. As empresas, as empreiteiras, as construtoras vão poder se utilizar daqueles espaços para construir mais. Até aí, talvez não seja o problema, vereador Gilson Barreto. O problema é dar àqueles que mais têm em detrimento daqueles que são menos favorecidos. Ou seja, privilegiam os ricos para desfavorecer os pobres. Na verdade, o partido dessa atual gestão, que se diz defensor dos menos favorecidos, atua de maneira contrária, desfavorece os hipossuficientes economicamente e favorecem
aqueles e favorece aqueles que têm mais dinheiro. Essas eram as minhas considerações, vereador Aurélio Nomura, a quem eu agradeço desde já a parte. Você me permite uma parte? Eu vou passar primeiro a palavra ao nobre vereador, líder do PT, vereador Alfredinho. O senhor sabe que me contaram uma piada agora legal, que você vai gostar. Me falaram que os tucanos são punhos de renda. Punhos de renda. Agora há pouco eu vi o vereador Flávio Pêsaro aqui, falando de um tucano que infelizmente morreu, e que esse pisava o pé no barro. Esse era o cobra, realmente pisava. Agora esses que eu conheço aqui, a maioria deles, acho difícil eles conhecer o Grajaú, conhecer aqui Sapupemba. Esse projeto aqui me parece que ele é uma obra de melhoria do transporte coletivo na região, né? Lá de Sapupemba, aquela região. E que foi mandado ainda pelo governo anterior, em 2012, sabe, que fazia base, que apoiava, que era da base, o próprio vereador Nomura, né? Que era da base do governo anterior, Kassab Serra, o vereador Floriano Pêsaro, o Gilson Barreto, que está aqui. Enfim, todos eles faziam parte da base do governo anterior. E esse projeto foi mandado pelo governo anterior e que o governo atual, de forma consciente e para atender a demanda de transporte, que é um dos maiores problemas que a gente tem, principalmente para aqueles que usam ônibus, que usam metrô, sofrem nas regiões periféricas da região, da cidade, está mandando aqui para casa para que a gente possa aprovar, que crie situações favoráveis a essas pessoas. Aí vem o vereador do PSDB com um discurso completamente fora do eixo, dizer que nós estamos votando aqui um projeto para beneficiar os mais ricos. Eu nunca vi rico andar de ônibus, né? Rico anda de Mercedes, anda de Porsche, com segurança atrás. Andar de Porsche. Segurança atrás. Quem anda de ônibus é os pobres, quem anda de metrô são os pobres. Então era bom rever esse discurso aí, conhecer um pouco mais das necessidades das regiões mais pobres da cidade, para poder fazer um discurso coerente, no mínimo. Então era isso, vereador, que eu queria fazer essas considerações, né? Até entender um pouco o porquê que os senhores estão contra esse projeto. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas só para lembrar que isso aqui não é corredor de ônibus. Isso aqui é alargamento de rua, que nós estamos permitindo, e aí nós vamos permitir que as Porsches passem por essa avenida. Então, na realidade, não é de fato, na realidade, um alargamento para a criação de um corredor de ônibus. Digo novamente que isso aqui é para passagem de veículos, que é combatido, né? Existe a restrição à algeriza da utilização de carro por esse governo. Tem a palavra, por gentileza, primeiro ao vereador Paulo Fiorillo. Não teve jeito, viu? Senhor vereador Aurélio Nomura, ontem eu pude iniciar um debate com o vereador Eduardo Tuma e disse a ele, e repito ao senhor, que a questão de alinhamento nessa casa ou de melhoramentos foram votados vários. E disse, inclusive, que o PSDB votou favorável. Apesar que o vereador não tem memória e disse que não. Eu também não. Mas eu vou ajudar o senhor. Claro. Por exemplo, o projeto que mexeu no alinhamento no Jardim Ângela foi votado por todos os vereadores favoráveis. Inclusive pelos vereadores do PSDB. O projeto de melhoramento lá em Itaquera também contou com o voto favorável do PSDB, todos eles. O vereador Donato sugere aos vereadores do PSDB, inclusive porque esse projeto de 2012 é um projeto que vem com apoio do prefeito, que vocês, inclusive, faziam parte da base de apoio, que vocês utilizem Memorial B6200. Por quê? Porque isso vai ajudar vocês, do PSDB, a repensarem a postura
e a argumentação utilizada nessa tribuna. Vereador Aurélio Nomura, parece que se mistura os temas aqui, corredores que estão sendo discutidos, realinhamento que é necessário, como se fosse a mesma coisa. Ah, não indicam as casas que serão desapropriadas. Vereador Aurélio Nomura, o senhor e eu... Não tem valores. O senhor e eu fomos ao Tribunal de Contas discutir corredores, não realinhamento. O senhor e eu discutimos... Não tem recursos. Não tem recursos. O senhor e eu discutimos temas que dizem respeito aos corredores. Agora, a realinhamento, o PSDB tem se posicionado contra. Eu queria dizer ao senhor, de novo, o PSDB com a postura contrária de um projeto que apoiava há 2 anos atrás, não precisa só de memorial, precisa mudar de postura para ajudar a melhorar os bairros da periferia. Bairros da periferia que, com a intervenção e com a alteração do viário, vão melhorar muito. Sapopemba é um caso desse. E eu vou dizer mais. Ontem, o vereador perguntou, mudaram o viário. Sabe por que o prefeito mudou? Porque a prefeitura aprovou um loteamento que, se fizesse no viário anterior, ia ter que desapropriar muitas casas que foram construídas agora. Então, vereador Nomura, peço ao senhor a seriedade de sempre. Reveja a postura, vote favorável ao projeto do prefeito Kassab, que o senhor apoiou e que o PSDB apoiou. Por isso, memorial B6-200 para o PSDB. Só para... Vossa Excelência me concede uma parte? Claro, no momento, só para lembrar, eu conheço bem esse remédio, mas acho que esse remédio serve, eu acho que para o pessoal do PT, mesmo porque esse projeto, me parece que o PT era contrário. Eles faziam frente contrária à aprovação e à modificação do alinhamento. E com base exatamente, principalmente com falta de melhor documentação, um plano executivo correto, pronto e acabado. Tem a palavra o novo vereador, por favor. Vereador Paulo Fiorilo. Me desculpe, vereador Aurélio Nomura, mas preciso recomendar aqui ao vereador Paulo Fiorilo um pouco de Cicladol, que é um remédio para dor e resolve a dor de cabeça e todas as dores de cabeça que o governo deve estar dando ao vereador Paulo Fiorilo, que acaba recomendando remédio errado para o vereador Aurélio Nomura. Mas está aqui, Cicladol é bom para dor, para as caneladas que Vossa Excelência tem tomado, é bom para dor de cabeça, ajuda a resolver. Pelo seguinte, o vereador Aurélio Nomura não está Vossa Excelência fala que o vereador Aurélio Nomura, tempos atrás, votou a favor de um projeto que agora não concorda, é isso? O vereador Aurélio Nomura não é obrigado a votar a mesma coisa 4 anos depois ou 2 anos depois. As coisas mudam, vereador Paulo Fiorilo. Inclusive, os governos mudam, muitas vezes para pior, outras vezes ficam iguais. Mas, por acaso, agora, quem sabe o vereador Aurélio Nomura está pensando que aprovar um projeto que não vai acontecer e vai onerar a prefeitura com desapropriações. Para quê? Que a gente tem visto até esse momento, este governo, que Vossa Excelência toma tanta canelada, e está aqui o Cicladol para ajudar a atenuar, esse governo não tem posto os projetos de pé. Então, nós vamos pagar desapropriações ou deixar o pessoal inseguro. Para quê, vereador Paulo Fiorilo? Então, antes de recomendar o memorial para nós, eu não vou recomendar um tarja preta ainda, vereador Paulo Fiorilo, mas apenas o Cicladol para dor. Muito obrigado. Tem a palavra, novo vereador Gilson Barreto. Novo vereador Aurélio Nomura. Nós ouvimos aqui alguns vereadores do Partido dos Trabalhadores e eles se esquecem, falam de corredores. Ô, vereador, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se riscar a rua, aquilo lá é corredor ou o que é? Corredor, faixa de ônibus. Qual é esse tratamento que está sendo dado, inclusive no plano diretor? Faixa de ônibus vale também para a regra geral ou não? Isso nós precisamos saber, para não engessar a cidade. Outra coisa, vereador,
a Lei 9.251, de 1981, já delimita onde será a abertura da rua. E esse projeto de 1981, menos até há pouco tempo, o que me chama a atenção agora é o novo vereador Paulo Fiorito, falou que criar um loteamento nessa área que vai ser a desapropriação maior. Aí eu fiquei mais confuso ainda. Será que aquela faixa onde foi aprovado em 1981, aprovaram um loteamento e agora estão mudando, desapropriando casas para atender o loteamento, que inclusive na desapropriação ficaria mais caro? Então, vereador, carece de uma análise in loco dessa questão para ver o que é melhor para a prefeitura. Olha, todos nós pagamos tributos. E esse pagamento desse tributo é a pessoa mais simples, quando compra um chinelo, está pagando um tributo. Então nós estamos aqui para fiscalizar e verificar o investimento do dinheiro. E Vossa Excelência faz bem na sua discussão em discutir o assunto, porque para alguns aqui, vamos aprovar uma coisa simples, conversa. Está em jogo, é o dinheiro, principalmente dos mais pobres, que está em jogo, quanto ao investimento, e nós precisamos saber quantas casas, inclusive eu vou até propor a Vossa Excelência, que peça informações desse projeto para a municipalidade, para saber quantos imóveis vão ser desapropriados, quanto vai custar a desapropriação desses imóveis. Apesar de que, pelo que entendo da prefeitura, vereador, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter mais um para o 2050. Muito obrigado. Obrigado, agradeço, Vossa Excelência. E lembrando que realmente não existe um estudo de tráfego com relação à análise das condições atuais e fluxo de todos os modais existentes, como também não existe um cálculo de projeções futuras para verificar a capacidade de suporte das vias frente a essa nossa colocação. E, ao encerrar, eu gostaria de requerer à presidência uma verificação nominal de presença. Por gentileza, presidente, verificação nominal de presença. Por gentileza.